Que a suave paz do Mestre Evangelho Jesus nos envolva. Nós vivemos dias que todos nós afirmamos ser dias de transição, dias de desafios, de dificuldades, que naturalmente para nós espíritas são dias de oportunidade, de uma visão diferenciada daquela que normalmente a humanidade está tendo nestes momentos que nós estamos passando. São mudanças de todas as ordens, mudanças de climas, mudanças de comportamento, mudanças de atitudes, de pensamentos, e até podemos dizer mudanças de educação, como nos falou o mestre Leon para Kardec. Porque novos hábitos estão sendo oferecidos para que nós, habitantes da Terra, possamos adquiri-los, nos reeducando, nos renovando. A transição na Terra sempre se fez. Não é a primeira vez que a transição se faz de modo normal, de forma, como nós dizemos, planetária. Isto é um processo que acontece na questão da aplicação da lei divina, da lei inexorável do progresso. A lei do progresso é uma lei divina, como também a lei de destruição é uma lei divina. Quando o codificador pergunta aos espíritos se a lei de destruição ela é uma lei natural, eles respondem que é necessário que tudo se destrua para se regenerar, para se renovar. E acrescenta dizendo que a destruição não é no sentido que normalmente nós temos de destruição, mas de transformação. Quando nós analisamos a lei do progresso e a lei de destruição, com a visão que os imortais nos trouxeram, nós verificamos que estas duas leis, como todas as outras, nestes dias, nestes momentos, elas se fazem preponderantes. Porque para que o progresso aconteça de forma acentuada, necessária, como nós estamos vivendo, com mudanças muito céleres, em pouco espaço de tempo, as coisas acontecendo com muita rapidez, nós observamos que a lei de destruição, no sentido que os Espíritos nos trouxeram, faz-se presente. Porque é necessário a renovação, é necessário que haja esta regeneração, para que nós possamos, nesta renovação, aperfeiçoarmos e acompanhar o progresso que se faz, não só na parte tecnológica, científica, que avançou muito, e ficamos estagnados na parte moral, na parte espiritual, muito defasado do crescimento e do desenvolvimento científico-tecnológico. Os dias de hoje nos convidam para que nós possamos fazer reflexões mais profundas sobre esta questão ética, moral e do nosso próprio desenvolvimento espiritual, para que possamos não só acompanhar o progresso, mas também fazer as transformações necessárias, ou seja, destruir em nós, no sentido de transformar aquilo que nos impede de acompanhar o progresso que os dias de hoje nos convidam. Quando nós verificamos essa questão da transformação que passa a humanidade, da transição, para nós espíritas não é uma novidade. Porque quando a doutrina espírita chegou até nós, no século retrasado, na última metade do século XIX, logo no início da primeira obra monumental, o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec nos falando em prolegômenos de que os espíritos anunciam de que os tempos preditos haviam chegado para uma manifestação universal, onde eles, os espíritos, como ministro de Deus,
e agentes da sua vontade, estariam instruindo e esclarecendo os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Logo no início da obra, nós encontramos um parágrafo onde o codificador nos alerta sobre estes momentos, que quando vamos adentrando nas demais obras da codificação, que decodifica o Livro dos Espíritos, como sabemos, que é composto de 4 partes, e o codificador, em cada uma destas partes, ele procurou decodificar nas outras obras que chamamos básicas, que compõem o Pentateuco kardeciano, como alguns se denominam. Nós vamos encontrar na Gênese o espírito do Dr. Barry, no capítulo 18, quando fala da nova geração, da nova era, dizendo-nos de que esta transformação já estava acontecendo a pleno há 100 anos antes. Isso quer dizer, se em 1857 chegou até nós a doutrina espírita, 100 anos antes, esse processo de transformação já estava acontecendo a pleno. E nós observamos também no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 1019, o Espírito São Luís nos falando a respeito da questão da transição, que são momentos de renovação, que esses dias já preditos haviam chegado. Na própria Gênese afirma-se, estamos no momento da transição. E depois nós vamos verificar nas obras mais recentes, nas informações que os benfeitores espirituais vêm nos trazendo, de que nós estamos vivendo estes momentos nos dias de hoje, aonde eles se aproximavam. Aproxima-se os dias da transição. E isto nós vamos ouvir do Dr. Bezerra de Menezes, nós vamos ouvir da veneranda Joana de Ângeles, que no ano de 2006 trouxe pela psicografia de Divaldo uma informação que estaria à disposição na internet, cujo título é Transição Planetária, falando-nos destes momentos que nós estamos vivendo, como sendo momentos já preditos pela Escritura e confirmados pela doutrina espírita. Mas eu prefiro raciocinar com a transição planetária, não nesses 200 e poucos anos, como se refere à codificação. Eu prefiro remontar ao Cristo, há 2000 anos atrás, quando ele, diante de João Batista, referindo-se a ele, dizendo de que dos nascidos de mulher, ele era o maior de todos, e que a partir dele não teria mais profetas. A chegada de Jesus entre nós é um marco para a humanidade. É um marco tão significativo que a sua liderança, a sua personalidade, marcou tanto a humanidade que apenas durante 3 anos de sua vida pública fez com que nós não conseguíssemos colocar na história da humanidade. Ele fica como uma referência. É antes dele, depois dele, e ele fica no meio. Isso significa o reconhecimento do seu valor moral, como espírito mais puro, que a misericórdia do Pai colocou entre nós para nós aprendermos a retomar o caminho de obediência às leis divinas. Porque quando Kardec pergunta, pergunta aos Espíritos, na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, quando começa a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, se as leis naturais são leis divinas, eles respondem que são leis de Deus, leis perenes e eternas, únicas e verdadeiras, para tornar os homens felizes. Elas indicam o que fazer e o que não fazer. E as nossas infelicidades é justamente decorrente de termos afastado dessas leis. Jesus, quando vem, é para nos lembrar,
Porque também mais tarde, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na pergunta 621A, quando Kardec faz um comentário sobre a pergunta que todos conhecemos, 621, onde se encontram as leis divinas, e a resposta é inusitada, porque normalmente as leis são encontradas em livros, em enciclopédias, em bibliotecas, mas os Espíritos respondem que estas leis estão escritas na nossa consciência. Então, cada um de nós a temos em nós mesmos. Só que nós nos afastamos dela. No momento que nós nos afastamos, é natural que, como consequência, venha o sofrimento, a dor, porque estamos desviados do caminho correto. É como se nós estivéssemos numa estrada sinalizada, perfeita, nos possibilitando andar na velocidade desejada com segurança, sinalizada. Se tivéssemos que dar uma parada, para uma pausa, com todos os recursos para o nosso conforto, e nós escolhêssemos sair daquela estrada para andar, como se diz, fora da estrada. Numa estrada vicinal que não tem o mesmo conforto, não tem a mesma sinalização, não tem orientação e desviada da rota, do rumo que nós desejávamos estarmos prosseguindo. É o que nós fizemos ao longo das existências. Renitentes e ao mesmo tempo rebeldes, porque não somos obedientes às leis do Pai. E essa desobediência nos causa sofrimento, nos causa dores. E Jesus veio justamente nos mostrar o caminho para que nós possamos ser obedientes a estas leis, resignados perante elas, exemplificando-nos o amor como jamais alguém exemplificou. Antes dele falava-se de amor, mas exemplificava-se o amor. Mas nunca ninguém falou e exemplificou o amor como ele, somente ele. Por isto que é Jesus, o Cristo, quer dizer, o enviado do Pai, para poder nos mostrar o caminho correto a seguirmos, fiéis às leis divinas e obedientes a elas para a nossa felicidade. E assim, durante o período que passou conosco, nos ensinou bastante. Porque nós lembramos de Jesus não é pelo que ele falou, nós lembramos de Jesus pelo que ele exemplificou. Porque o que ele falou, como ele bem disse, não é dele. Ele veio, em fidelidade ao Pai, transmitir as suas leis, para que nós rememorássemos, porque esquecemos dela, aproximássemos dela, porque nos afastamos, e até abandonamos as leis divinas. E ele, ao rememorá-las, porque nos falou da reencarnação. Quando o doutor da lei, na noite, através de um amigo, que conhecia um amigo do Cristo, e parece-me que esse amigo do Cristo é o discípulo direto, que da noite vai conversar com Jesus, através deste amigo, envergonhado naturalmente, durante o dia, de ir no doutor da lei e procurar o Nazareno, que estava curando, trazendo informações e, ao mesmo tempo, rebuliço na aristocracia da época e entre os fariseus que desejavam persegui-lo, porque não reconheciam-o como o enviado do Pai, o Messias, apesar de ter sido predito isto há milênios. Porque eles aguardavam o Messias, aquele que viria trazer condições àquele povo escolhido, para como se eles fossem ao revide de muito tempo atrás, que viveram escravizados por outros povos, e naturalmente buscando o reino que é do mundo, que normalmente se conquista através das lutas, das guerras, dos conflitos, dos confrontos. E naturalmente, quando se ganha estas guerras, ou esses conflitos, ou esses confrontos, os exércitos voltam às suas nações e são ovacionados, recebem medalhas, ganham postos, e a nação então tem uma preponderância perante as demais, em detrimento de milhares de vidas e
de escolhas equivocadas, distanciadas das leis do Pai, que não nos convoca como criaturas a eliminarmos umas às outras. Mas a lei divina nos convoca para que nós possamos nos amar cada vez mais, como irmãos da humanidade, como filhos de Deus, para que nós possamos, assim, na lei do progresso inexorável, transformar esse habitat do Pai num mundo de paz, num mundo feliz, num mundo melhor. Conforme o próprio Cristo já anunciou, quando chegou entre nós na manjedoura, a humanidade conheceu a frase: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. É necessário que haja boa vontade entre nós para que a paz se instale na terra. E boa vontade significa a caridade, é a benevolência, indistintamente para com todos, o que ainda não temos, mas estamos construindo, à proporção que a vida de relação entre nós vai refletindo as lições do Evangelho nesses dias de transição que tanto necessitamos. Mas naquele diálogo, naquela noite em que é conduzido o doutor da lei junto ao Cristo, conta-nos Amélia Rodrigues que naquele momento, no local onde ele se encontrava, observava-se pelo alpendre da casa a Jerusalém adormecida, a cidade com as suas lamparinas, muitas apagadas, o silêncio da noite, e ali o diálogo, aonde o Cristo, diante daquele doutor da lei, ao observá-lo, o doutor da lei, ao chegar perante ele, os seus pensamentos começaram celeremente a raciocinar, dizendo assim: parece que eu o conheço, eu o conheço. Mas aqueles seus pensamentos, ao mesmo tempo em que Jesus provavelmente respondia a ele, dizendo sim, porque Jesus já o conhecia e o esperava. E ali se entabula um diálogo onde o doutor da lei faz questões a respeito do nascer de novo. De forma clara, Jesus explica para ele, sim, que o idoso pode nascer de novo, explicando que o que procede do Espírito é do Espírito, que é da carne, mas ele ainda, não capaz de compreender a profundidade da informação do Cristo, ele fica em dúvida, e Jesus chega ao ponto de dizer a ele que estava falando para ele daquilo que conhecia e daquilo que havia vivenciado. Mas ele era um doutor da lei, e se ele desconhecia destas coisas, como ele poderia falar das coisas espirituais? É um diálogo onde o registro que é feito por João, nós vamos verificar de que ficou registrado para que a humanidade verificasse que naquele momento Jesus traz à Terra a informação da reencarnação, dizendo-nos que somos imortais. Se reencarnamos é sinal de que temos mais uma existência, porque o Espírito tem apenas uma vida. Criados pelo Criador, passamos à imortalidade, uma vida única. Entretanto, de acordo com as nossas necessidades, várias existências, para que nesta escola da vida nós possamos aprender uns com os outros, na vida de relação que nos propicia conviver com a diversidade, aprender com ela, respeitar o outro como ele é, não como eu desejo que ele seja, para que eu possa assim crescer, aprender, ajudando-nos mutuamente na diversidade que a reencarnação nos propicia, porque quando desencarnados no plano espiritual, nós iremos vivenciar as vidas no plano espiritual por afinidade. Quando encarnados, nós temos a oportunidade de aqui encontrar almas nobres, espíritos muito mais evoluídos do que nós, para que este aprendizado se faça. Convivemos com Einstein, convivemos com Gandhi, com Chico Xavier, com Mandela, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tantos outros espíritos nobres
que nas diversas áreas do saber estiveram entre nós e que já passaram ao plano espiritual e naturalmente lá se encontram por afinidade dos patamares evolutivos que lhes são próprios. Quando encarnados, se eu desejasse conhecer o Chico, eu apenas faria uma programação, uma viagem de alguns quilômetros, fosse de carro, ônibus ou de avião, e lá eu encontraria o Chico trabalhando, exemplificando a humildade e o amor. E se tivesse a oportunidade de ouvi-lo, certamente teria uma palavra de consolo, de conforto, para atender às minhas ânsias, às minhas dúvidas, às minhas necessidades, à semelhança, mais ou menos, de como fez o doutor da lei procurando alguém que explicasse alguma coisa que a sua vida trazia na sua postura de experiência a exemplificação daquilo que fazia. Entretanto, iremos todos passar pelo mesmo veículo que conduziu estes espíritos ao plano espiritual. E quando chegarmos do outro lado da vida, vamos desejar, já que estamos desencarnados, que bom visitar o Chico. É uma pergunta que talvez a resposta possa ser de imediato. Porque talvez o mentor, aqueles que estão conosco, irão dizer, visitar o Chico, é mais ou menos parecido, para quem já leu a obra 2000 anos, de Lívia, a esposa de Públio Lentulus, que ao desencarnar procurou por ela, e disseram que Lívia só quando ela estiver junto a nós, ou quando tiver uma audiência marcada. A mesma coisa será no plano espiritual para reencontrar esses espíritos que estão em condições espirituais muito mais evoluídas do que nós. E que para nós possamos tê-lo na convivência como tínhamos encarnado, necessário se faz que o nosso patamar de afinidade evolutivo seja semelhante ao deles para vivermos nas mesmas regiões em que ele vive. É a justiça divina que dá a cada um segundo as suas obras. E mais a encarnação, a reencarnação possibilita-nos viver junto com essas diversidades para que nós possamos construir, crescer, evoluir, progredir, fazendo esta transformação deste dia de hoje à luz do Evangelho de Jesus, que lá anunciou-nos de que naquela época não poderia dizermos tudo, porque não tínhamos condições de aprender as suas lições. E ele recomenda, quando diz, guardai os meus ensinamentos. Rogarei ao Pai para enviar um outro Consolador. Prestem bem atenção, porque nós, muitas das vezes, dizemos que Jesus solicitou para enviar o Consolador. Isso é uma diferença grande. Ele rogou ao Pai para enviar outro Consolador. Se é outro Consolador, é porque o Consolador já existia. O Consolador é o Evangelho de Jesus. O outro Consolador viria para explicar o Consolador, que é o Evangelho, para que nós pudéssemos entender aquilo que na época ele falou a respeito das leis divinas, usando de parábolas, para que nós pudéssemos compreender como crianças as verdades que as parábolas nos traz, para que nós possamos assim entender melhor a mensagem divina, que são as leis naturais que ele as trouxe e as vivenciou. Para que nós possamos compreender. À época não podíamos. Então ele prometeu outro Consolador. E assim, nós vamos verificar nos dias de hoje que o Evangelho de Jesus, hoje, ele é compreendido à luz da doutrina espírita. Porque este outro Consolador é a doutrina espírita, porque ela resgata a pulcritude, a pureza do Evangelho de Jesus, que foi vivida durante os 313 anos da nossa era. Jesus, sozinho, poderia fazer tudo, mas não o fez, para exemplificar-nos. Ele então passou a escolher aqueles
que formou o seu colégio apostolado. Mas não escolheu os excelentes, os melhores, nem a aristocracia. Escolheu uma diversidade, para que pudéssemos aprender uma maneira de fazer gestão com essas diversidades. Porque ele sabia que dentre aqueles que havia escolhido, tinha um que não era aceito pela sociedade, cobrador de impostos, um publicano, Levi. A sociedade não gostava. Ele tinha outro que sabia que negava sempre. Perdão, não negava sempre. Que poderia negar algumas vezes. Mas ele tinha outro que perguntava sempre. Tudo queria saber o porquê. E tinha outro ainda, que por desejo, não tinha ainda as condições para poder acompanhar aquele colégio apostolado, mas assim fez a escolha e ele aceita, que veio depois traí-lo. Olha só, se fôssemos nós escolher, nós iríamos procurar dentro daquelas pessoas as melhores para nos servir. E na realidade eles eram os melhores espiritualmente, porque foram os melhores que Jesus escolheu dentro da própria evolução espiritual para dar prosseguimento à sua mensagem que era divina. Mas na concepção nossa de encarnado, eles tinham estas características que não eram considerados melhores, porque para nós os melhores eram os que não teriam nenhuma destas características, ou talvez aqueles que fossem os mais inteligentes, que estivessem nos melhores cargos, nos melhores poderes, numa visão culta e pagã de cada um de nós. Mas ele escolheu os corretos para nos ensinar. Orientou-os. Desde o primeiro momento em que escolheu 2 para pescar homens ao invés de pescar os peixes, como faziam, ensinou-lhes a primeira coisa para que eles tivessem fidelidade a Deus. Condição sine qua non. Fidelidade a Deus significa fidelidade às suas leis, para que, sendo fiéis a ela, possamos cumpri-la. E no momento que cumprimos, seremos felizes. Porque é ela que indica o caminho certo. Porque todos nós sabemos, se eu saísse daqui agora, fosse andando pela rua, e encontrasse um pacote ao chão, e observasse ao pegar o pacote, verificaria que ali tinha uma quantidade de dinheiro e também uma carteira. Eu tenho certeza que 2 pensamentos viriam à minha mente. Um deles, ao observar que tinha uma carteira e dinheiro, eu iria olhar até para os lados para ver se tinha alguma testemunha. Porque se não tivesse nenhuma testemunha, eu ficava diante de uma deliberação, de uma decisão. Tem o endereço, tem a pessoa, entregar ou não entregar. Talvez num momento muito difícil na minha vida que eu estava necessitando de muito dinheiro, ou necessitando de uma quantia. Mas um pensamento, entrega ou não entrega. Mas a escolha é nossa. Se eu entregar, eu estou dando aquilo que não é meu para quem pertence. Eu fui apenas um veículo para aliviar a mente do outro que tinha perdido e talvez não tinha achado. Mas se eu escolher ficar comigo, mas tem alguns ainda que usam o meio termo. Eu vou ficar comigo, mas eu vou dar só metade, porque eu digo que eu achei só a outra metade e vou ficar com a metade. Então começa todos os pensamentos a nos chegar por influências naturais da psicosfera em que vivemos e também na nossa própria evolução espiritual. Se nós praticamos o bem, não temos dúvida. Encontramos aquilo, não é nosso, tem um endereço, pegamos e entregamos a quem tem o direito. Este é o procedimento correto daqueles que estão fiéis à lei de Deus, porque ela está na consciência. E quando nos diz entrega, porque não te pertence, é a lei divina que está nos alertando. Mas quando diz, olha, fica, está precisando, com certeza, são as nossas imperfeições, que com o pensamento ao alto encontra parceiros, que vêm nos incentivar, como também a fidelidade à lei de Deus encontra parceiro, que é o nosso anjo guardião. São os espíritos amigos que estão ali para nos ajudar. Então, nesse processo, Jesus ensina-nos
de que é na sua escolha do colégio apostolar, nós devemos escolher aqueles que são necessários para a convivência e que às vezes também nem escolhemos, porque estamos na casa espírita e de repente fazemos parte da direção da casa espírita com aquele grupo de pessoas e que durante o exercício da gestão nós vamos observar algumas questões que nos levam à prática da caridade e que nem sempre fazemos em virtude da oportunidade de estarmos convivendo com aqueles que juntos no passado praticamos atos, nos compromissamos e que agora juntos, mais unidos, porque lá estávamos juntos, mas não estávamos unidos. Porque poderíamos fazer parte de uma mesma instituição, mas dentro dela com facções e interesses diferentes. Estávamos juntos, mas não havia união. Mas hoje, a misericórdia do Pai, porque todos nós nos arrependemos, nos colocou numa casa espírita, ou nos colocou numa casa, numa outra religião qualquer, para juntos, sim, desta feita, com o diferencial do passado, unidos. E para estarmos unidos, é necessário um sentimento de fraternidade. Sem fraternidade não há união. Para que nós possamos evoluir, como a misericórdia do Pai é boa e nos proporciona as condições para evoluirmos. Então nós estamos vivendo esses momentos que desde aquele instante em que Jesus chamou os 12 e os demais para ter fidelidade à lei divina, e depois que eles compreenderam esta convocação, o momento seguinte, ele os convida para instalar o reino de Deus nos seus corações. Porque eu não posso instalar o reino de Deus sem ser fiel às suas leis. E ele não está fora, ele está dentro de nós. E isto foi mostrando a eles para que eles fossem conquistando, fossem destruindo, ou seja, transformando, renovando-se aquelas mazelas, os hábitos, os atavismos de um passado que ali se aflorava, mas que precisava de serem destruídos no sentido, como os Espíritos nos dizem, de transformação para melhor. Egoísta, eu transformar o egoísmo em altruísmo. Ausência do bem, transformar na presença do bem. Ou seja, são situações que nós, ao longo dos tempos, das existências, viemos praticando e que nos dias de hoje somos convocados a esta renovação, a esta regeneração. E Jesus, à época, deixou todos esses ensinamentos impregnados nos seus exemplos, mostrando a eles e à posteridade como se deve comportar perante as leis divinas. Os 313 anos da nossa era, os espíritos compromissados com Jesus viveram e vivenciaram os seus ensinamentos e tiveram como testemunho o holocausto, deram a própria vida. Porque dizer-se cristão à época, ser reconhecido claramente ou de forma tácita, porque às vezes eram perseguidos porque estudavam, ou liam, ou conversavam, ou faziam palestras nos ambientes das catacumbas, muitas das vezes surpreendidos pelos soldados romanos que os perseguiam, e a partir de então eram todos destinados aos leões, às arenas, às fogueiras, aos sacrifícios da crucificação. Será que nós hoje, espíritas convictos, alguém nos perguntar, és espírita? Sim, sou espírita cristão. Resultado, 10 anos na cadeia. Será que nós responderíamos assim? Ou a gente ia pensar e fazer igual a Pedro? Não, porque vinha a família, vinham os compromissos, etc. Eles já estavam amadurecidos o suficientes para serem questionados desta forma.
e responderem como responderam. Nós não temos o amadurecimento deles, mas estamos sendo questionados a todo instante nestes dias de transição, se somos espíritas ou não, se somos cristãos ou não, porque a todo momento bate à nossa porta a necessidade do testemunho, da prática da caridade como Jesus nos ensinou. Será que eu tenho benevolência para com todos a partir do dia de hoje que eu acordei? E tudo que eu fiz, eu tive boa vontade para com todas as pessoas? Se eu tive, já estou começando um bom exercício da benevolência. Mas será que eu não fiz nenhum julgamento de um comportamento não condizente de um outro? Ou de alguém que passou e eu julguei por uma razão, de uma aparência? É outra reflexão que nós temos que fazer. Porque a convocação é para que nós façamos este exercício dentro de nós. A destruição que temos que fazer está dentro de nós. A renovação que temos que fazer são com as imperfeições que temos. Porque temos uma trave nos olhos. Mas como as nossas vistas não nos dá condições de olharmos para dentro, é para o exterior, eu vejo o cisco do outro. E quando vejo o cisco, eu aponto o cisco, mas só que o outro está vendo uma trave no meu, que eu não vejo. E o convite que Jesus sempre fez, desta renovação, é para que os olhos que eu me veja, não sejam os olhos do corpo físico, mas sejam os olhos do meu espírito para mim mesmo, para que eu possa, a partir de então, identificar o que eu necessito renovar, regenerar nestes dias. Para que eu possa, assim, passar os dias da melhor maneira possível, comigo, estando o Cristo a dor distante, quando o seu Evangelho é vivenciado. Por isto, que quando nós lemos o livro Renúncia, nós vamos encontrar Alcione, lá na família da Avenpó, ela como sendo uma auxiliar da casa e tendo um comportamento cristão exemplar, que era respeitado por todos, pela sua autoridade moral, apesar dela não ser o dono da casa, ou o patrão, naquele momento sendo considerada como uma serva. Mas a sua autoridade moral, pelos exemplos que dava, trazia um respeito, apesar da inveja de uma das pessoas que às vezes perseguia, mas isso para ela não significava nada. Entretanto, eles faziam o estudo do Evangelho lá. E um dia, convidam-na para que ela assista ao Evangelho. Ela assiste, vê como eles estudam, e ela faz um comentário interessante. Lá na Espanha, nós aprendemos com o Padre Damiano a estudar também o Evangelho. Só que lá nós estudamos o Evangelho versículo a versículo. E às vezes demoramos num versículo meses, debruçados sobre o espírito da letra daquele versículo, para que nós pudéssemos entender. E nós aprendemos com o Padre Damiano que o Evangelho de Jesus, aí eu gostaria de frisar isso e que vocês prestem mais atenção ainda. O Evangelho de Jesus tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. E o Evangelho de Jesus, nos dias de hoje, é a doutrina espírita. Porque lá Jesus disse que ele era a porta. O codificador diz-nos de que a doutrina espírita é a chave fácil para entender a mensagem de Jesus. Então eu tenho uma porta e tenho uma chave à mão. E é hoje, para entendermos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nós precisamos conhecê-lo, conhecer a doutrina espírita. E às vezes, muitos de nós denominamos espíritas e não conhecemos as obras básicas. Eu não digo nem estudar, às vezes conhecer. Porque adentramos por outras obras.
Mas temos que conhecer, temos que meditar. Meditar significa estudar. Conhecer, ler, aprofundar na meditação. Sentir. Sentir a mensagem de Jesus é trazer isto para que nós possamos colocar aquilo que é dito para nós mesmos em primeiro lugar, não para outro. Porque às vezes temos o hábito de estar lendo uma mensagem, e naturalmente isto é comum a todos nós, que quando durante a leitura da mensagem, imagens, lembranças de amigos, de parentes, de filhos, de esposos, de esposas, de qualquer outra pessoa menos de mim. Uma mensagem ótima, mas exatamente aquela pessoa. Divaldo Franco, certa feita, ele nos conta de que falou para Joana de que ela era ingrata com ele porque havia escrito para todo mundo e nunca trouxe uma palavrinha de conforto para ele. Ela ouve e diz assim: ingrato, observe o que eu estou escrito. Abra aí o livro. Quando ele abriu, observe, está na segunda pessoa do singular. Tu. O primeiro beneficiado é você. Tudo que eu fiz até hoje foi para você, não foi para os outros. Porque o primeiro beneficiado é quem recebe a mensagem. E eu que estou lendo, naquele momento, sou eu que estou recebendo a mensagem. E eu devo lê-la para mim, não para o outro. Se nós quisermos ser fiéis às leis divinas, a partir de agora, ao ler qualquer coisa, quando chegar no pensamento do outro, cortemos. Porque é o cisco no olho do outro. Olhe para nós, é para mim que eu estou com a trave. E aí começa o exercício do sentimento, da meditação e de sentir aquilo, porque aquilo é para mim. E aí, como é que eu estou? Isso aqui eu não estou fazendo. Mas o outro me fez assim, tal, tudo bem, isso foi o outro, eu não posso agir agora, o que é que isso me fez? Me incomodou. Se me incomodou, é sinal de que eu tenho que trabalhar o incômodo. E o outro está sendo um instrumento para me ajudar. E eu olho o outro como sendo o adversário, aquele que está me trazendo alguma coisa, esquece de mim. Porque se alguém falou alguma coisa e me tocou profundamente, me magoou, eu tenho que olhar para mim, agradecer a Deus e trabalhar a mágoa. Porque o outro pode dizer-me o que quer que seja, se eu não sou aquilo que diz, não me faz mal. É uma calúnia. Se é uma calúnia, é uma mentira. Por que eu vou me preocupar com a mentira? Agora, se o outro me diz algo e me faz mal, eu vou ver, ele trouxe raiva. Aí eu vou alimentá-la ou vou destruí-la. E eu vou agradecer porque o outro foi objeto de escândalo. O escândalo é necessário porque ainda somos imperfeitos. Mas ai daquele que é objeto de escândalo, em que eu trabalho. E é assim que nós estamos no dia de hoje, nesse momento de transição, com um instrumento perfeito para nós podermos utilizá-lo. Lembrando de que Jesus prometeu que trazia um outro Consolador na época certa, para que pudéssemos ajudar a compreender a mensagem cristã, as verdades que ele disse, mas também nos ajudar a progredir. Imaginemos nós, nesses dias de transição, aonde se questiona a vida, e neste mês que se fala muito de suicídio, que hoje já é uma pandemia na sociedade, e quando eu digo a sociedade, eu estou dizendo a Terra como um todo, a cada dia os índices aumentando, porque as pessoas não estão encontrando, apesar destas leis estarem na própria consciência, elas ainda não as encontraram e procuram de forma aquilo que vão sendo induzidas pelos conceitos, pelas coisas que vão aprendendo e que muitas das vezes são induzidas pelo materialismo, porque o materialismo não dá esperança,
O materialismo, ele diz assim, que te leva até o momento onde tudo acaba, nada mais existe. E a partir daquele momento, é o ignoto, que também não sabe explicar. E imagine nós, com uma dor muito profunda, uma dor que eu não consigo sozinho ultrapassar. E aquilo me leva ao desespero, me leva a situações que eu entro em tristeza, eu entro em depressão. E quando nós, espíritas, enquanto espíritas, sabemos perfeitamente que a força do pensamento atrai por afinidade aqueles que conosco se afinizam. Se eu estou alegre, estou bem na vida, os meus pensamentos são de alegria, são de bondade, é de prática do bem, só se afiniza comigo os alegres, os que querem praticar o bem e a bondade. Se em qualquer momento o meu pensamento muda de faixa para qualquer outro segmento, automaticamente eu estou sintonizado, e hoje fácil de entender, conectado com aqueles que também estão na mesma faixa vibratória que eu estou. Esta é a lei natural do eletromagnetismo, que é a onda que conduz o nosso pensamento, o nosso sentimento, porque a onda, a energia, ela é neutra, mas ela conduz a minha fala, conduz o meu pensamento, conduz o meu sentimento. E quando ela está no espaço, automaticamente conecta-se com outros. Chico Xavier um dia pediu à sua mãe para que ela contasse como foi o desencarne, a vida no plano espiritual. E ela aprendeu um livro, Cartas de uma Morta. Quem não leu, leia. Que ela vem contando alguns fatos que aconteceram. Um deles chama de atenção, e é oportuno dizer nesse momento, porque tem alguma coisa a ver com esta questão da conexão. Ela estava no plano espiritual com o seu mentor, e de repente ela observa faixas luminosas, coloridas, ondas, que na dimensão onde ela se encontrava estava no espaço. E tem uma delas que ela olhou e se afinizou, mas ela perguntou para o mentor o que era aquilo. Ele dizia, não, isso aí são as vibrações que vêm lá da Terra e vai chegando às regiões mais altas, dependendo naturalmente do sentimento que se emprega nas preces, nas rogativas. E como ela se afinizou com aquela, ele olha para ela e diz assim, você quer sintonizar? Ela diz, quero. E ele ajuda e ela sintoniza com aquela onda. De forma automática. Uma questão simples. Na hora que ela sintonizou, ela se vê dentro de uma igreja, numa casa de oração. Estava uma mãe orando fervorosamente pelo seu filho. Ela se comoveu com aquele fato. E diante da oração da mãe, ela também orou para que as rogativas da mãe fossem impedidas. A mãe sai daquela igreja com um sentimento de certeza de que as rogativas dela seriam atendidas pelo Pai. E ela então, ao desconectar as volta, encontra-se junto a ele. E aí ele diz para ela, e a chave, é assim a vida. Automaticamente nós nos conectamos com os pensamentos afins com os nossos. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo, nesta época de transição, momentos difíceis, onde as pessoas perdem gosto pela vida. E o Livro dos Espíritos nos diz que este desgosto pela vida se dá por 3 fatos: saciedade, ociosidade, falta de fé. Eu estou ansioso. Minha mãe dizia quando criança, talvez esse seja o ditado, que aqui no sul, quando eu sou baiano, ela dizia assim, meu filho, cérebro vazio é depósito de Satanás. Não tem o que fazer, começa sei lá o quê. Mas estes dias que nós estamos convivendo são dias em que pessoas
já foi previsto pela Organização Mundial de Saúde, que até os anos 50 deste século não haverá uma família na face da Terra que não terá o exemplo de dentro dela um ou mais membros de terem passado por depressão. E nós sabemos que todos esses fenômenos há influências também espirituais que se conectam conosco, às vezes em reencontros, desejando-nos que nós não pratiquemos o bem no momento de fragilidade, de tristeza, de desilusão, por qualquer razão, ou mesmo neste momento de transição, porque aqueles que não querem que o bem se instale na terra, que se dizem anticristo, irmãos nossos na humanidade, dos quais, ou com os quais, nós hoje não estamos sintonizados com ele, mas no passado fomos parceiros com eles, dos equívocos cometidos, que a história da humanidade, que é a minha história, a sua história, porque protagonizamos isso em existências passadas, e que nos diferencia nos dias de hoje é que nós nos arrependemos, e eles ainda não. E quando nos arrependemos, o Cristo nos oferece trabalho e nos propicia estar nos trabalhando para que possamos crescer na prática do bem. E nós estamos vivendo hoje momento em que esses espíritos não querem que o bem se instale, porque se a terra melhorar um pouquinho, eles não encontrarão o ambiente propício para viverem e conviverem na terra, na psicosfera em que se alimentam. Já sabem disso e buscam nestes dias trazer quanto pior, melhor para eles. Desespero, angústia, desilusão, influenciando-nos cada um de nós pelas invigilâncias que temos e diante das oportunidades que surgem que nós não sabemos aproveitar. E, consequentemente, estas influências se instalam em nós. Vem a tristeza, vem a depressão. E como eu não tenho um conhecimento que extrapole esta visão materialista, eu fico restrito a este paredão de que, com a morte, tudo acaba. Porque aqueles que buscam extinguir as suas vidas, eles não são favoráveis à morte. Eles têm um problema sério, que precisa de amor, precisa de apoio, precisa de caridade, para que possam, junto com outros, já que não conseguem sozinho, serem ajudados a crescer. Mas nem sempre encontram este apoio. E o que é que acontece? A dor é tão grande que sozinho não conseguem, buscam a solução, que são induzidas pelo materialismo. Com a morte tudo acaba. E as influências espirituais incentivando também, e chegam ao ponto dessa covardia moral, porque a doutrina nos explica, na época da codificação, o codificador, ele teve comunicações espontâneas daqueles que suicidaram-se à época e que vieram trazer as suas experiências, mas ele também evocou-os, e nós temos no livro O Céu e o Inferno um capítulo sobre suicidas, onde ali ele vai demonstrando as evocações que fez e aquelas também comunicações voluntárias, aonde os espíritos explicam as suas situações. Muitos deles, até por uma causa, vamos dizer assim, nobre. Um pai, uma mãe e um filho. À época da guerra, o filho é convocado para a guerra. E o pai, preocupado que o filho iria morrer, e a mãe, que tinha muito amor por aquele filho, ele então resolve, com o sentimento de paternidade, ser uma visão mais do que a materialista, uma intenção melhor, ele pratica o suicídio para que o seu filho pudesse ser amigo de família, não ir à guerra, ficar com a mãe. Esse espírito é evocado e ele vem nos contar. Apesar da intenção de paternidade, o mal foi praticado.
Porque é uma transgressão contra a lei divina tirar a vida que não nos pertence, Ele que nos dá. A vida no sentido da existência, de um período onde nós mergulhamos numa indumentária mais pesada, que é a matéria que nós estamos aqui agora, e depois abandonamos, voltamos para uma outra indumentária menos pesada, que os nossos sentidos não percebem. Mas a vida do Espírito é única, e quando dizemos assim, a vida, estamos nos referindo a uma existência. Não temos o direito de tirar, de chegar antes no plano espiritual do que aquilo que está previsto no planejamento espiritual e naturalmente pela vontade do Pai. E ali nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno vários exemplos. Boas intenções, mas sofrimentos. É claro que a boa intenção, porque a justiça divina quanto à intenção, abrevia a dor e o sofrimento, mas o sofrimento é instalado, porque de uma forma ou de outra a ausência do bem existiu, porque o mal foi praticado. E nós estamos vivendo hoje esta pandemia com um instrumento, graças a Deus, que a doutrina espírita veio nos desvendar a imortalidade. Somos imortais. A existência, a vida, ela tem um propósito existencial que exige de cada um de nós coerência com o planejamento e os compromissos que assumimos antes do nascimento. Aqui estamos por uma razão. Nenhum de nós nascemos para tirar férias. Lembremos disso. Nós nascemos com um propósito existencial. Que propósito é este? Praticar o bem. Que propósito é esse? Nos renovar. Que propósito é este? É chegar de um jeito e voltar de outro. Mas como? Porque aqui chegamos com aquilo que é nosso e retornamos com aquilo que é nosso. O que está nesse intermediário da existência é empréstimo do Pai para que nós amealhemos aquilo que é nosso e voltemos com um legado maior do que aquele que nós chegamos. Porque tudo mais pertence ao Pai. Somos mordomos da vida. Chegamos e vestimos esta indumentária com as nossas propriedades, inteligência, que é atributo nosso como espíritos, conhecimento e as virtudes, os valores morais que nós amealhamos. Jamais alguém tira isso de nós. Aonde estejamos, estes três aspectos estão conosco. Tudo que temos, do nascimento ao desencarne, é instrumento que o Pai coloca dentro de um planejamento necessário à nossa evolução, para que esses instrumentos subsidiem, nos dêem condições para que esses três valores voltem agregados dentro do compromisso que assumimos antes do nascimento. Quando voltamos, como vai a sua inteligência? Melhorou? Perfeito. Teu conhecimento? Perfeito. E as virtudes? Porque vão nos perguntar. E quem vai nos perguntar? As leis estão na nossa consciência, não tem outro tribunal. Praticaste o bem? Ninguém vai perguntar se nós somos espíritas. Ninguém vai nos perguntar qual credo que nós assumimos. Perguntar-nos à consciência. Praticaste o bem? E o que é o bem? É como se dissesse assim: fostes coerentes com as leis divinas, as tuas ações, os teus atos, os teus pensamentos. Fostes fiéis ao Pai, obediente às tuas leis, porque até agora se afastaste dela, esqueceste dela, mas agora tens um instrumento, tens o Evangelho de Jesus numa época de transição, em que esse instrumento facilita compreendermos e passar por ela de maneira digna, ajudando-nos e ajudando ao próximo. Como? Pelo nosso próprio exemplo, não fazendo proselitismo de falar ou de dizer, mas o proselitismo de exercitar, de vivenciar. Para isto é necessário conhecer a doutrina espírita, porque estamos conhecendo o Evangelho de Jesus. É necessário meditar sobre ela. É necessário senti-la para que nós possamos vivê-la em casa, no lar, na via pública, na casa espírita, aonde estivermos. Se assim fizermos, com certeza, ao retornarmos,
estes 3 valores, essas 3 aquisições, essas 3 propriedades, nossa inteligência, conhecimento e as virtudes, os valores morais, certamente nos propiciará outra oportunidade para que nós possamos, em outras existências, voltarmos para adquirirmos mais valores. Já próximo ao final, porque o nosso tempo parece-me que nós temos horário, não é? Eu gostaria de finalizar rememorando a todos que o momento de transição significa sair de um momento para outro. Se eu estou na transição, eu não estou mais no momento passado. Que é incorreto? Pois o Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 2010, numa mensagem que deixou no 3º Congresso Espírita Brasileiro, comemoração dos 100 anos do Chico, psicofonia do Divaldo Franco, ele nos diz: estamos em um novo momento. Só essa frase eu digo: se é novo, eu não estou no momento velho. Dizer, estes dias assinalam uma data muito importante. Data é dia, mês e ano. Aqueles dias, o encerramento era 18 de abril de 2010. Então, vou repetir. Estes dias assinalam uma data muito importante. A saída do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não dá mais dizer para retroceder. Meia-noite, quando o ponteiro maior passa da similaridade com o outro ponteiro, já é outro momento. Não é mais o momento do dia anterior. É outro momento, é outro dia. Esse outro momento, neste início, é amanhecer. Nós não estamos habituados a dizer que meia-noite, 0, milésimo de segundo, já é o amanhecer do outro dia. Porque o nosso hábito de amanhecer, a madrugada, é quando o sol delineia já a claridade e os horizontes, quando nós acordamos, e mais cedo, e a partir de então nós vamos observar a natureza, contemplando o raiar do sol, a luminosidade que chega, apagando a escuridão, mas o dia já começou há 5, 6 horas antes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos destas palavras do Dr. Bezerra, que não é em vão. Não quer dizer que naquele dia, 18 de abril de 2010, a Terra deixou de ser provas e expiações para ser de regeneração. Eu faço uma comparação porque eu compro um iogurte e esse iogurte ele vem com uma data de validade. Deixei na geladeira, no dia seguinte eu comi o iogurte. Aí meu filho, que é esperto, gosta de ver as coisas, curioso, olhou o iogurte. Ei, papai, venceu ontem. E aí? Vai fazer mal? Será que os vacilos, eles vão chegar meia-noite e pôr, na hora que cruzou os 2 ponteiros, eles vão transformar todo aquele iogurte? Não. Um período que é dado pela própria saúde para dizer, olha, a partir de agora começa um processo. Se você tomou no outro dia porque esqueceu, não tem nenhum problema. Agora, se você tomar após, cada dia que passa, cada minuto que passa, você está entrando num processo que é o processo de deterioração. Então, quando eles dizem que aqueles dias marcam uma data muito significativa de saída de provas e expiações para a regeneração, quer dizer que nós entramos num processo novo. Já não estamos mais em provas e expiações. Já estamos iniciando o amanhecer dessa nova era. Que Kardec anunciou em Prolegômenos. Os Espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, que nós, os Espíritos, aqui estamos, como ministros de Deus e agentes da sua vontade, para instruir
e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Então, desde aqueles 200 e poucos anos atrás, 60 anos atrás, este processo de renovação já está acontecendo. E que aquela data é uma data onde a espiritualidade certamente traçou um novo patamar, que a partir de ali, nós, que nascemos antes deste momento, e que iremos desencarnar após, chegaremos no plano espiritual e a Terra no processo já de transição para a regeneração, nesse início dessa madrugada. E o que é que eu gostaria de trazer à reflexão? Quem escolhe as provas são os próprios espíritos. Eu escolhi minha prova nessa encarnação, como cada um de nós escolheu a sua prova nesta encarnação. E na hora de escolher a minha prova na próxima encarnação, eu terei duas questões que a minha consciência vai dizer. Na última, que é esta, que nós estamos vivendo, que é muito significativa, que nós devemos meditar. E ela vai representar no processo evolutivo, no dia que lembrarmos dela, talvez seja tão importante quanto aqueles que conviveram com Jesus e que na época tiveram próximo de Jesus, viram Jesus e não seguiram Jesus. Porque a minha consciência irá me perguntar: plantastes prova e expiação nesta última? Plantaste regeneração? Se a resposta é plantei provas e expiações, a justiça divina, amorosa, vai me acolher. Se eu plantei regeneração, a justiça divina, justa, misericordiosa, também vai me acolher. Com o mesmo amor. Só que a casa que eu iria habitar, ela tem que ter correspondência com provas e expiações, ou tem que ter correspondência com regeneração. Se eu tiver correspondência com provas e expiações, eu vou habitar numa casa de provas e expiações. E a terra é? Se eu tiver concordância, porque plantei regeneração, eu vou morar numa terra de regeneração. E ela é de regeneração, com grande chance de voltar para aqui. Senão, como diz lá Gênesis, migrações, saídas e vinda de espíritos para os diversos habitats da casa do Pai. Então, que esses dias de transição, nesses momentos que estão nos sendo mostrados, os convites para valorizar a vida, e que nós encontramos pessoas que não estão valorizando a vida, mas mesmo no ambiente espírita, algumas pessoas têm a denominação espírita, porque se realmente são espíritas, a sua fé, a sua convicção jamais vai levá-la para um ato de agressão à vida. Mas nós sabemos que às vezes adentramos na doutrina, mas a doutrina não adentrou em nós. E muitos ainda, até no meio espírita, se questionam às vezes com atos de autocídio. Então são momentos difíceis, mas que temos todos os instrumentos próprios e adequados para, nesta fase de transição, vivenciar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, buscando a renovação que nós precisamos, exercitar mais o amor que nós precisamos uns para com os outros, para que as nossas ações, os nossos atos, um dia sejam semelhantes ao que falou o apóstolo Paulo, páginas vivas do Evangelho de Jesus. Se hoje eu ainda não consigo ser uma página viva, que eu seja uma letra. Ah, mas uma letra eu já consegui fazer, então que eu forme uma palavra. Ah, mas uma palavra eu já consegui, que eu forme uma frase. Uma frase eu já faço, que eu faço um período. E assim farei um capítulo. E aí as páginas vivas do Evangelho estarão sendo os nossos atos, as nossas ações, e aí o mundo será de paz, porque eu faço parte do mundo, sou um na humanidade, e se eu me regenero, me renovo, a humanidade está se regenerando e renovando. E o meu exemplo vai fazer com que aqueles que estejam em volta de mim observem no meu exemplo um comportamento diferente
que pelo menos vai aguçar a curiosidade para saber por que você se comporta assim diante deste ato. E aí a explicação talvez conduza o outro a uma reflexão maior sobre a vida e possibilitando de que eles possam viver a vida também com o Evangelho de Jesus tocando as suas mentes e os seus corações. Isto, queridas amigas e queridos amigos, eram as reflexões que eu gostaria de trazer nesta noite, para que nós vivamos os dias de hoje sem jamais esquecer o foco. O foco é Jesus. Por isto, Jesus e Kardec, Evangelho e doutrina espírita, é o que nos baliza, porque saindo disto, ficamos na periferia, e na periferia, facilmente, qualquer coisa nos conduz a qualquer outra coisa. Aqueles que estão no foco é como o núcleo do átomo, que ali estão presos os elementos naquele núcleo e que para fazer com que eles saiam precisa de uma força hercúlea, chamada a fissão da física, que dá a bomba nuclear. Uma energia tão grande para você desfazer aquela união, que é esta força enorme que a humanidade infelizmente descobriu no momento para atingir o próximo. Mas é uma força que pode ser utilizada para o bem. Então, se estamos fora desse núcleo, quanto mais afastado dele, mais frágil estamos, e aí, iguais aos elétrons, que estão na periferia, quando passa o outro do lado, ele pula de uma órbita para outra órbita. Que nós estejamos focados no Evangelho de Jesus, hoje, à luz da doutrina espírita, com Kardec, para que nós possamos passar por esta vida conforme nós planejamos na nossa última passagem pela verdadeira vida antes desta presente vilegiatura. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para conviver nestes dias com a ausência do mal, sem sintonizar com ele. Este é o nosso grande desafio, que só o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita nos possibilitam trilhar no caminho, o único caminho que nós conhecemos, que é com ele, Cristo, com as leis divinas. Muita paz a todos, que Jesus nos fortaleça e muito obrigado pela atenção de todos. Posso falar em nome do livro, em nome da casa, em nome da 17ª UNE e em nome também do Movimento Espírita Paranão. Obrigado por mais essa contribuição. E que Deus nos acompanhe todos, que sigamos em paz.